Oi pessoal, vamos continuar os nossos estudos de gramática. Nesta aula nós vamos estudar o capítulo 11. No capítulo 11 o conteúdo é regência verbal. Lembrando que regência nominal a gente vai ver pelo Google Meet, certo? Vamos estudar um pouquinho sobre regência verbal. A regência é a relação, a regência verbal é a relação entre o verbo, que é o termo regente, e os termos que complementam o seu sentido, que são os termos regidos. Esses termos que complementam o sentido dos verbos podem ser objeto direto, objeto indireto ou adjuntos adverbiais. Então vamos lá. Os termos que complementam o sentido de um verbo podem estar ligados a ele diretamente ou por preposição. Alguns verbos têm seu sentido completado por adjuntos adverbiais de valor locativo, sempre introduzidos por preposição. É importante observar que alguns complementos locativos são descartáveis, ou seja, não são necessários, não completam o sentido do verbo porque ele já traz aí um sentido completo. Agora, outros adjuntos, outros complementos locativos, eles não podem ser descartados. Por quê? Porque os verbos vão depender deles para estabelecer aí uma relação de sentido. Trouxe um exemplo que é: a minha poesia cresceu entre pedras. O verbo crescer, no contexto, é um verbo intransitivo, ou seja, tem sentido completo. E entre pedras é um complemento locativo descartável. Se eu falo assim, a minha poesia cresceu, nós já entendemos por completo a oração. Então ali é apenas um complemento locativo que eu posso descartar. Na oração, as pedras vieram sobre mim, o complemento sobre mim, veja que esses complementos locativos, eles vêm sempre precedidos de preposição. Na segunda oração, sobre mim, é um complemento locativo que não é descartável. Por quê? Porque o verbo ali, quando eu digo as pedras vieram, aí vocês vão fazer uma pergunta. Vieram como, de onde, sobre quem? Então aí nós temos as pedras vieram sobre mim. Então é um complemento não descartável. Cora Coralina veio de Goiás. O verbo aí também pede um complemento. E o complemento aí locativo não pode ser descartado, porque ele completa o sentido do verbo. Observe as orações a seguir. Na abertura da conferência, o ministro não falou. O verbo falar é um verbo intransitivo, ou seja, ele tem sentido completo, não precisa de complemento. E em regência verbal, vocês vão ter que relembrar um pouquinho sobre transitividade verbal, tá? Os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Alguns verbos transitivos, o complemento é sem preposição, e por isso nós chamamos de objetos diretos. Já os verbos transitivos que exigem complemento com preposição, nós chamamos de verbos transitivos indiretos. E aqueles que têm sentido completo, não exigem complemento, são os verbos intransitivos, como é o caso do verbo falar. O ministro falou aos membros da imprensa, ou seja, naquele contexto. Então, quando eu digo o ministro falou, vocês vão fazer a pergunta, falou o quê? Então, esse verbo precisou de um complemento, só que um complemento sem preposição. E por isso o complemento vai ser chamado de objeto direto. Falou aos membros da imprensa. E aí, no contexto, falou a quem? No contexto, nós temos um verbo transitivo indireto, não é assim? Porque quem fala, fala a alguém ou fala algo. No primeiro exemplo, o ministro não falou, o verbo é intransitivo, não precisou de complemento. No segundo contexto, nós temos o verbo falar como transitivo indireto. Falar a alguém, aos membros da imprensa. No exemplo 3, o ministro falou algo ao repórter, nós temos um objeto direto, porque o verbo aí é transitivo direto e também indireto. Por quê? Quem fala, fala algo a alguém.
Neste exemplo, nós temos aí a transitividade verbal, o verbo aí trazendo um complemento com preposição e um complemento sem preposição. O ministro, emocionado, falou algumas verdades. Nesta oração, o verbo é transitivo direto. Falou algo, falou algumas verdades. O verbo falar, como muitos outros verbos, pode requerer ou não um complemento. Foi o que a gente observou. No primeiro exemplo, nós tivemos aí o verbo falar sendo intransitivo. No segundo exemplo, transitivo indireto. No terceiro exemplo, transitivo direto e indireto. E no último exemplo, um verbo transitivo direto. Então, o verbo falar apresenta todas essas características, certo? De verbo transitivo direto, intransitivo, transitivo direto e indireto e também verbo transitivo indireto. A transitividade é quem vai determinar o tipo de vínculo estabelecido entre o verbo e o seu complemento. Então, vocês vão ter que observar a transitividade para perceber qual é o termo que o verbo vai necessitar para construir o sentido. Um grande número de verbos muda de significado quando se altera a regência. Então, alguns vão trazer novos significados ao modificar a regência. Antes de apresentar a regência de alguns verbos, eu vou fazer aqui para vocês algumas observações quanto ao uso dos pronomes oblíquos e dos pronomes relativos, que é muito importante para vocês compreenderem essa questão da transitividade verbal também. O pronome pessoal oblíquo o e suas variações é empregado na função de objeto direto, como por exemplo, a vitória no vôlei alegrou muito, ou seja, esse a, que é um pronome oblíquo, vai ser um objeto direto. Aplaudiram-na todos os torcedores. Aplaudiram-na, esse a que aparece ali junto do N, também é um pronome oblíquo átono e é um objeto direto. O pronome pessoal oblíquo lhe ou lhes assume a função de objeto indireto, como por exemplo, os filhos lhe obedecem prontamente. O lhe é o objeto indireto. Comuniquei-lhes o fato. O lhes ali é o objeto indireto. Mas como professora eu vou saber isso? Quem comunica, comunica algo, né, a alguém, ou comunica a alguém. Então, nós temos ali, comuniquei-lhes o fato, comuniquei a eles o fato. Então, o verbo comunicar exigiu a preposição a, certo? Então, o complemento desse verbo é um objeto indireto. E ali é demarcado pelo pronome lhes. Os pronomes relativos que e o qual e as variações não têm preposição quando funcionam como objeto direto. Observem, o convidado que você tanto estima chegou. Então, o que ali é um objeto direto e não vai aparecer com preposição. O texto, o qual muitos criticaram, passou por alguns ajustes. Então, eu tenho ali o qual como objeto direto, porque é um complemento sem preposição do verbo criticar, né? Vamos observar. O pronome relativo quem é antecedido pela preposição a, não só quando ele é objeto indireto, mas também quando complementa um verbo transitivo direto, formando um objeto direto pré-posicionado. Vamos ver agora na prática, no exemplo. O amigo a quem ajudei ficou muito grato. Então, a quem aí, o pronome relativo quem está antecedido por uma preposição, certo? E nesse contexto ele é um objeto direto, certo? Mas quando ele complementa um verbo transitivo direto, formando um objeto direto preposicionado, é que ocorre também a presença da preposição. Os verbos agradecer, apagar e perdoar são verbos que apresentam o mesmo significado com mais de uma regência, como por exemplo, o verbo agradecer, pagar e perdoar são transitivos diretos, quando o objeto é uma coisa.
Observem, agradecemos a atenção. Então, nós temos aí o verbo agradecer como transitivo direto. Quem agradece, agradece algo. Aí ali a coisa, né? A atenção. Paguei a fatura do cartão. Quem paga, paga algo. Neste contexto, o verbo é transitivo direto, porque está se relacionando com o objeto que é coisa, a fatura do cartão. Perdoei a ofensa. No contexto, perdoei algo, a ofensa. Não, o complemento não pediu preposição, não veio com preposição, então nós temos um verbo transitivo direto, o objeto direto. São transitivos indiretos, agradecer, pagar e perdoar, quando o objeto indireto é uma pessoa ou é uma entidade. Como, por exemplo, agradecemos a alguém, agradecemos ao mestre. Então, o verbo ali agradecer é um verbo transitivo indireto. E o complemento é um objeto indireto. Por quê? Porque há a presença da preposição. Preposição a, mais ali o artigo o. Já paguei ao banco. Já paguei a alguém. Então, se o complemento está com preposição, o verbo ali, né, se o verbo pede um complemento com preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Perdoei a alguém, perdoei ao colega. Então, nós temos ali pessoa, né, como complemento do verbo perdoar. Então, o verbo ali é um verbo transitivo indireto. Agradecer, perdoar e pagar podem ser naturalmente usados como transitivos diretos e indiretos. Nós observamos isso nos outros exemplos. Não foi assim? Agradecemos ao mestre a atenção, já paguei ao banco a dívida, perdoei ao colega a ofensa. Com o verbo agradecer, também se admite o uso como transitivo indireto, com objeto representado por pessoa ou entidade, seguido de adjunto adverbial de causa, como por exemplo, agradecemos ao mestre pela atenção. Quem agradece, agradece a alguém por algo, não é assim? Então, nós temos ali o verbo agradecer, sendo transitivo indireto, com o objeto representado por pessoa ou entidade, seguido ali de um adjunto adverbial de causa, certo? Agradecemos ao mestre. Verbo agradecer aí, transitivo indireto, pela atenção. Adjunto adverbial de causa. Modernamente, é também admitido com o verbo perdoar, tendo como complemento a pessoa ou a entidade perdoada e o seu emprego como transitivo direto. Eu vou observar se a relação do verbo é com o complemento que indica pessoa ou entidade do verbo perdoar, então esse verbo será um verbo transitivo direto. Perdoei o colega. O verbo ajudar pode ser transitivo direto e também transitivo indireto. Observem, ajudei as amigas, ajudei alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e o objeto sem preposição, por isso um objeto direto. Ajudei a alguém, ajudei as amigas. O verbo aí é transitivo indireto e o objeto é um objeto indireto, porque há ali a presença da preposição. Ajudar é transitivo direto e indireto, quando seguido de infinitivo. Então, ele vai trazer essas duas formas. Ajudei minhas amigas a estudar. Ajudei alguém, que são minhas amigas. Aí eu tenho o objeto direto e a estudar eu tenho um objeto indireto. Por quê? Porque ali o objeto está com preposição e um verbo no infinitivo. Avisar e informar. Os verbos avisar e informar admitem dois tipos de construções. A pessoa como objeto direto e a coisa como objeto indireto, antecedido geralmente pela preposição de ou sobre, ou a pessoa como objeto indireto, normalmente antecedido pela preposição a, e a coisa como objeto direto. Observem, avisei os colegas, avisei alguém. O verbo aí transitivo direto.
Avisei os colegas do horário da prova. Avisei os colegas, avisei alguém de algo. Então, eu tenho ali o complemento indireto. O verbo, neste contexto, é transitivo direto e indireto. Informei a alguém, ou seja, informei aos colegas o horário da prova. Eu tenho um verbo ali, o verbo informar, sendo transitivo direto e indireto. Beijar e namorar. Os verbos beijar e namorar são transitivos diretos. Não se usam na norma padrão com a preposição em ou com. Exemplos: o moço beijou a mão da namorada. Eu tenho o verbo aí transitivo direto, beijou algo. Tem um complemento sem preposição. A mão da namorada é o objeto direto. Namoro aquela moça. Eu tenho o verbo namorar, né? Quem namora, namora alguém e não com alguém, certo? Então, namoro aquela moça. O verbo namorar aí, transitivo direto, tem um complemento chamado de objeto direto. Os verbos ir, chegar, vir e voltar, quando empregados com indicação de circunstância de lugar, proveniência ou destino, requerem normalmente complemento locativo, adjunto adverbial regido de preposição, ir a ou ir de um lugar a outro, chegar a ou chegar de, vir de um lugar a outro ou voltar de um lugar a outro. Exemplos: quem tem boca vai a Roma. Então, nós temos ali o verbo ir com um complemento locativo, que pode indicar lugar, proveniência, circunstância de lugar, proveniência ou destino. E neste caso, nós temos aí o verbo regido pela preposição a, né? Quem tem boca vai a Roma. Cheguei hoje de Pisa. O verbo aí é intransitivo, o verbo chegar, cheguei, quem chega, chega, não é assim? Hoje de Pisa. Eu tenho um complemento locativo, que é ali seguido da preposição de. Já chegamos ao nosso destino? O verbo chegar ali é intransitivo, certo? Com um complemento locativo preposicionado. Voltei ontem de Pisa. O verbo voltar é intransitivo, apresenta ali um complemento locativo com a preposição de. Venho novamente a esta comuna. Venho, um verbo intransitivo com o seu complemento locativo preposicionado. Esquecer, lembrar e recordar. Os verbos esquecer, lembrar e recordar são transitivos diretos quando não pronominais, ou seja, vocês vão observar, se não tiver um pronome explícito na oração, os verbos esquecer, lembrar e recordar serão transitivos diretos. Observem, esqueceste o recado? Então, nós temos ali a presença do verbo esquecer sem a marcação explícita de um pronome. Então, ele é um verbo transitivo direto. E seu objeto ou complemento é chamado de objeto direto. Lembraste o recado? Verbo transitivo direto. Recordaste o recado? Né? Quem recorda, quem lembra, quem esquece, esquece algo, lembra e recorda algo. No contexto, se não tem um pronome explícito, é um verbo transitivo direto. São transitivos indiretos os verbos esquecer, lembrar e recordar. São indiretos quando eles forem regidos, na verdade, pela preposição de. E neste caso, eles serão pronominais, ou seja, o pronome estará ali explícito. Observem, ela esqueceu-se dos livros. Então, eu tenho um verbo transitivo e indireto. Ela esqueceu-se de algo. E o objeto é indireto. Ela lembrou-se de trazer os livros. Então, eu tenho ali a presença do pronome ela. O verbo lembrar, quando ele é pronominal, ele é um verbo transitivo indireto. E o seu complemento, um objeto indireto, porque tem ali a preposição de. Ela recordou-se de trazer os livros. Ela recordou-se de algo.
né, de trazer os livros. Então, recordou-se aí, o verbo recordar é um verbo transitivo indireto, porque está ali com a presença do pronome ela, né, um pronome que está explícito na oração. E o complemento tem a presença da preposição de. Alguns gramatos, como Celso Luft, admitem a elipse da preposição da sequência lembrar-se, né? Ou esquecer-se de que, lembro-me de que havia muitas roseiras aqui. Normalmente, porém, recomenda-se empregar a preposição nessa estrutura. Então, mesmo que alguns gramáticos tenham esse olhar, né, para essa construção, lembro-me de que, né, esquecer-se de que, trazendo aí a elipse, ou seja, a omissão dessa preposição, o mais recomendado é deixar lá a preposição que está sendo regida pelo verbo. É possível também empregar os verbos esquecer, lembrar e recordar como transitivos indiretos, com o sujeito, pessoa ou coisa anteposto ou pós-posto, indicando vir ou fugir à memória, ser lembrado ou esquecido. Vamos aos exemplos. Esqueceu-nos a crise financeira. Então, tem o verbo esquecer aí como verbo transitivo indireto, certo? Porque o sujeito pode ser coisa ou pessoa e pode vir anteposto ou pós-posto ao verbo, tá? Indicando aí vir ou fugir à memória, ser lembrado ou esquecido. Então, esqueceu-nos a crise financeira, né? No caso aí, a coisa. Lembrou-lhes a crise. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto, né? Assim, o objeto indireto é o lhes. O sujeito é a crise, está pós-posto ao verbo. Como acontece no primeiro exemplo, né? O sujeito é crise financeira, é um sujeito pós-posto ao verbo esquecer, e nós temos ali o objeto indireto, o pronome oblíquo no os. O verbo preferir. O verbo preferir é transitivo direto e também indireto. E rege a preposição a, certo? O uso do que em lugar de a, um tanto frequente no registro coloquial da língua, não corresponde à exigência da variedade padrão. Então, eu prefiro algo a alguma coisa e não eu prefiro algo do que alguma coisa. Exemplo, prefiro caqui a qualquer outra fruta. O verbo preferir aí é um verbo transitivo direto e indireto, porque prefere algo a alguma coisa. O caqui é o objeto direto, né? E a qualquer outra fruta é o objeto indireto. Prefiro algo, que é caqui, é um objeto, um complemento sem preposição, a alguma coisa, que seria a qualquer outra fruta, o objeto aí indireto. Simpatizar e antipatizar. Os verbos simpatizar e antipatizar são transitivos indiretos e regem a preposição com. Por exemplo, simpatizei com ele, antipatizei com ele. Então, nós temos aí verbos transitivos indiretos, certo? Com complementos que são chamados de objetos indiretos. A presença aí da preposição com, porque o verbo simpatizar e antipatizar são regidos pela preposição com. Encerramos aqui a nossa aula, certo? Sobre regência verbal, essa primeira parte, certo? Daremos continuidade em outra aula. Um abraço e até mais.